E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal Mariomática. Nessa aula a gente vai dar início a um curso voltado para a matemática básica que é cobrada na verdade, em concursos públicos. E nessa primeira aula a gente vai tratar de equação de primeiro grau. Bem, para que a gente possa entender o que é uma equação de primeiro grau, nós temos que entender quais são os elementos que a compõem. E aqui nesse caso, reparem, uma equação ela é formada geralmente por elementos numéricos e algébricos. Entenda como elemento algébrico as letras, tá? E aqui nesse caso, reparem que numa equação a gente tem sempre dois membros. Eu tenho aqui o primeiro membro e nós temos aqui o segundo membro. Como é que a gente faz para identificar esses membros? É simples. O primeiro membro ele é formado por todos os elementos que estão localizados à esquerda da igualdade. E o segundo membro é formado por todos os elementos que estão localizados à direita dela. Ou seja, quem manda aqui na equação é justamente a igualdade, tá bom? Agora, como é que a gente faz para resolver uma equação? O que eu tenho que saber na verdade? Bem, para você resolver uma equação, você tem que encontrar um valor numérico para x, de modo que essa igualdade seja verdadeira. Como assim verdadeira? Por exemplo, vamos supor que eu diga que o x seja igual a 5. 5 mais 7 é igual a 10? Não. Por quê? Porque 5 mais 7, na verdade, vale 12. E 12, logicamente, é diferente de 10. Então, aqui nessa equação, só existe um número onde, somado com 7, o resultado seja igual a 10. Que é quem? Justamente o 3. Não existe nenhum outro número que você vai somar ele com o 7 e você vai achar o resultado igual a 10 que não seja o 3. E essa é uma característica básica da equação de primeiro grau. Por quê? Porque o grau da equação ela me dá a quantidade máxima de respostas que a gente pode encontrar numa equação. Ou seja, se a minha equação é de primeiro grau, a gente pode achar no máximo um resultado. Se a minha equação é de segundo grau, a gente vai encontrar no máximo dois resultados. E assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui nesse caso, olha lá, como é que a gente faz para resolver a equação? Então, vou repetir aqui embaixo. Nós temos que x mais 7 é igual a 10. Beleza? Beleza. De preferência, você vai deixar tudo que é letra do lado esquerdo da igualdade e tudo que é número do lado direito. Lembrando que quem troca de posição em relação à igualdade, automaticamente também trocará de sinal. Ou seja, aqui eu vou ter x igual a 10. Esse 7 que à esquerda da igualdade é positivo, virá para cá de forma negativa. E aí a gente tem que x é igual a 10 menos 7, cujo resultado é igual a 3 e é justamente a nossa resposta. Agora, é importante também aqui você saber o seguinte. Por que eu estou falando que uma equação de primeiro grau ela pode ter no máximo uma resposta? Porque pode ser que dependendo da equação você não consiga encontrar resposta nenhuma. E essa ideia ela vale para todos os outros tipos de equações, tá bom? Vamos agora à resolução de algumas equações diferentes e de como você pode deparar com elas durante os seus estudos, tá bom? Nesse primeiro exemplo, repare que eu tenho 3x menos 7 igual a x mais 5. Qual é a diferença dessa equação para essa inicial que nós trabalhamos? Bem, nessa equação você consegue reparar que nos dois membros existem letras e números. Então vamos reorganizar aqui essa equação. Aqui eu vou ter 3x, esse x que aqui é positivo virá para cá negativo. Aqui eu tenho 5, a mesma coisa acontecerá com esse 7. Como aqui é negativo, virá para cá positivo, tá? E aí vamos continuar. 3x menos x. Pessoal, importante você saber aqui o seguinte. Quando uma letra estiver sozinha, embora não apareça, junto dela existe o número 1. Que é justamente o nosso coeficiente. Qual é a importância de você saber esse coeficiente? É porque quando você for realizar
adição ou subtração com letras iguais, importante lembrar. Você vai repetir a letra e resolver a operação de adição ou subtração entre os coeficientes. Ou seja, 3 menos 1 aqui é igual a 2. E aí nós temos que 2x é igual a quem? 5 mais 7, que é igual a 12. Belezinha? Belezinha. Agora, nós temos aqui que 2x é igual a 12. O que a gente vai fazer em seguida agora? Olha lá, deixa eu separar aqui. Esse 2 que acompanha o x automaticamente passará dividindo. E aí, 12 dividido por 2, o resultado é igual a 6, que é justamente a nossa resposta. E aí você pode pensar assim, por que esse 2 não passou negativo e passou dividindo? Olha a diferença aqui. Esse 7 está acompanhando o x? Está, mas entre eles existe um sinal de adição. E essa regra, ela vale para sinais de adição ou subtração. Quando isso acontecer, você passa o número para o outro lado com o sinal contrário. Aqui nesse caso agora, reparem que o 2 está junto do x também, porém, entre eles não existe sinal algum. Se isso acontece, é porque aqui então existe uma multiplicação. E aí, nesse caso, o 2 passará dividindo, justamente pela divisão ser a operação inversa da multiplicação. Tá bom, gente? Então, sempre acontece isso. Então, muito cuidado quando você tiver letra junto de número. Se ela estiver com o sinal de adição ou subtração, o número ou a letra passa com o sinal contrário. Se estiver, se não tiver nenhum sinal entre eles, nenhuma operação, né? Adição ou subtração, você passa um dos valores dividindo. Próximo exemplo, olha lá. Eu tenho 2 que multiplica x mais 2 igual a 12. Aqui a gente tem duas maneiras diferentes de resolver essa operação. Vamos lá. Primeira delas, desculpa, eu vou pegar esse 2 e fazer aqui a distribuição multiplicativa. Ou seja, 2 vezes x é 2x, mais 2 vezes 2 é igual a 4, tudo isso igual a 12. E aí, reparem que essa equação, ela se transformou parecida com a primeira. Então, vamos lá. 2x é igual a 12, o 4 passa negativo, então nós temos que 2x é igual a 12 menos 4, cujo resultado é igual a 8. Como eu quero achar o valor de x, pessoal, o 2 que o acompanha passará dividindo. Então, quer dizer que x será igual a 8 dividido por 2, cujo resultado é igual a 4. Essa é uma das maneiras. Qual é a outra? Olha só. A outra maneira é o seguinte. Repare que bem aqui o 2 está multiplicando. Então, eu posso, x mais 2, reparem, eu posso pegar esse 2 e passar para o outro lado dividindo. Ou seja, 12 dividido por 2 é igual a 6. Automaticamente, então, esse 2 que é positivo passará a negativo. Sendo assim, 6 menos 2 é igual a 4. Então, reparem que a gente tem aqui a mesma resposta, só que ela é encontrada de maneiras diferentes, tá bom? Qual é a melhor para resolver? Aí é contigo, tá? Eu estou te dando aqui duas armas para você usar e matar essa questão. A que você vai utilizar, aí depende de ti, vai do teu gosto. Próximo exemplo, olha só. Aqui nós temos x mais x sobre 3 igual a 16. Ou seja, na nossa equação agora, deixa eu separar aqui. Na nossa equação agora aparece fração. Importante. Só tem uma fração com um denominador. Beleza. O que acontece? Então, todos os outros elementos que não possuem esse denominador, a gente vai multiplicar por 3. Então, aqui, ó, 3, bem aqui é 1 e bem aqui é 3. Beleza? Fazendo isso, automaticamente você vai esquecer o denominador. Tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes x é 3x mais 1 vezes x é x, igual a 16 vezes 3, cujo resultado é igual a 48. Então, nós temos aqui 3x mais x, que é igual a 48. Beleza? Beleza. O que a gente faz agora?
vamos somar os semelhantes, ou seja, vou somar aqui as letras. Sendo assim, reparem, 3x mais x, 4x, que é igual a 48, porém, a gente não quer o valor de x. Aliás, a gente não quer encontrar o valor de 4x, e sim o valor de x. Automaticamente, esse 4 que está dividindo, aliás, que está multiplicando, passará dividindo. E aí, qual o resultado? Dica legal aqui, pessoal. Se você vai dividir qualquer número por 4, basta tirar a sua metade 2 vezes seguidas. Como assim? Metade de 48 é 24. Metade de 24 é 12. Então, automaticamente, 48 dividido por 4 vale 12. E aqui, essa é a nossa aula teórica sobre equação de primeiro grau. Agora, uma dica legal aqui para você. Geralmente, essas equações de primeiro grau, em concursos públicos, elas não aparecem nessa forma crua que eu coloquei aqui para vocês. Na verdade, ela é muito cobrada, ela aparece muito, né? Num quesito importante chamado problemas de primeiro grau. Ou seja, você tem que ler o problema, interpretá-lo e aí sim transformá-lo numa linguagem matemática. E essa linguagem matemática é justamente a equação, tá? A gente tem equações, razões, proporções, sistemas. Então são ferramentas básicas que você tem para utilizar e resolver problemas de primeiro grau, tá bom? E aí, como é que a gente faz para perceber? Como é que é cobrado, então, esses problemas? Eu vou te mostrar agora, aliás, a resolução de 3 deles para você perceber como esses problemas geralmente são cobrados em concursos públicos. Acompanhe comigo aqui. Beleza, pessoal. Vamos verificar agora aqui as questões em relação à equação de primeiro grau e como que elas podem ser cobradas em concursos públicos, tá bom? Vamos voltar aqui rapidamente. A primeira questão aqui diz o seguinte, olha lá. O dobro de um número adicionado à sua terça parte é igual ao número somado com 20. E aí vem a pergunta, qual é esse número? Bem, como a gente não sabe qual é esse número, eu vou chamá-lo aqui de x. A questão diz que o dobro dele... Opa, calma lá. O que é o dobro de um número? É você pegar esse valor e multiplicá-lo por 2. Sendo assim, como o número aqui é x, eu vou ter então 2x. Adicionado, ou seja, a gente vai somá-lo com a sua terça parte. Calma lá. A sua terça parte, dessa parte de quem? Terça parte do número. Então aqui nós teremos x sobre 3. Isso é igual ao número somado com 20, ou seja, a gente vai ter aqui então x mais 20. Então nós temos que resolver essa equação que aqui nos aparece. Bem, reparem aqui que nós temos 4 elementos na equação e um deles com fração. O que eu vou fazer? Reparem que aqui o nosso denominador vale 3. Então vou multiplicar todos os outros elementos que não pertencem à fração por 3. E esse elemento da fração a gente vai apenas repeti-lo. Então vejamos. 3 vezes 2 é 6, ou seja, teremos aqui 6x. Esse x aqui se repete. 3 vezes x é 3x mais 3 vezes 20, que é igual a 60. Vamos organizar a equação. 6x mais x, nós teremos então que 7x é igual a 3x mais 60. Então a gente vai trabalhar com essa equação aqui. Lembrando que, de preferência, você coloca tudo que é fração para o lado esquerdo, aliás, tudo que é letra para o lado esquerdo e tudo que é número para o lado direito. Ou seja, aqui então, só refazer, nós teremos que 7x menos 3x é igual a 60. Opa! Por que esse menos 3x? Porque aqui ele é positivo. Como ele trocou de lugar em relação à igualdade, automaticamente também trocará de sinal. E aí a gente tem que 4x é igual a 60. Como nós temos que achar o valor do x, pessoal, esse 4 que o acompanha passará dividindo. 60 dividido por 4. Não se esqueçam que a divisão por 4 é a mesma coisa do que você tirar a metade de um número 2 vezes seguidas.
Metade de 60 é 30, metade de 30 é 15, que é justamente a nossa resposta correta. Belezinha? Tá aqui então nosso primeiro exemplo. Vamos agora ao próximo. Paulo gastou 30% do seu salário com roupas, 25% com alimentação e 10% com despesas extras, e ainda ficou com R$210. Qual o valor do seu salário? Novamente, como a gente não sabe qual é o salário, qual o valor dele, e é isso que a gente quer achar, eu vou chamá-lo de X. Vamos trabalhar inicialmente aqui, pessoal, com as porcentagens. Olha só, 30% de X mais 25%, 25% do X mais 10% do X, mais ainda 210. Isso tem que ser igual a X. Vamos traduzir o que eu estou escrevendo aqui. Primeiro eu vou trabalhar com as porcentagens. Quando eu somar as porcentagens de tudo que foi gasto e com o valor que sobrou ainda, a gente vai encontrar o quê? Isso, justamente o salário do Paulo. E é isso que a gente quer saber. Então eu estou somando as porcentagens desse salário, somando ainda com 210, que foi o valor que sobrou para ele. Isso tem que ser igual a X. Próximo passo, a gente vai trabalhar com porcentagem. Então, olha só, 30%, eu vou ter 30 sobre 100, mais 25 sobre 100 do X, mais 10% de X, mais 210, tudo isso é igual a X. E aí recai novamente numa equação que aparece fração. Se você repara bem, e logicamente é fácil perceber isso, aqui nós temos mais de uma fração, mas, embora tenhamos mais de uma, reparem que em todas elas o denominador é o mesmo. Ou seja, a gente pode multiplicar todos os elementos da equação que não pertencem às frações por 100. Por que por 100? Porque 100 é o valor equivalente a cada um dos denominadores. Então vejamos. Aqui eu vou ter 30x mais 25x mais 10x, certo? Mais ainda quem? 210 vezes 100 que vale 21.000. Isso tudo é igual a 100x. Repare que esse ato de você multiplicar os elementos que não pertencem à fração pelo denominador, ele automaticamente cancela todas as frações, o que é melhor para a gente, tá legal? Vamos lá. Aqui embaixo, olha só, eu tenho 3 elementos semelhantes, ou seja, a gente pode somar todos eles. 30 mais 25 é 55, com mais 10, 65x, mais 21.000, isso é igual a 100x, beleza? Como a gente quer achar o valor do salário, eu tenho que pegar essa equação e encontrar o valor de x. Então vamos lá. Deixa eu reescrever aqui, ó. Nós chegamos que 65x mais 21.000 é igual a 100x. Beleza? Beleza. Vamos agora organizar essa equação. De maneira que a gente vai ter o seguinte. 65x menos 100x é igual a menos 21.000. Não se esqueçam que quem troca de lugar em relação à igualdade, automaticamente trocará de sinal. 65 menos 100 é menos 35x, que vai ser igual a menos 21.000. Olha que bacana. Nós temos 2 elementos aqui, um em cada lado em relação à igualdade. Mas, além disso, o que acontece? Nós temos 2 elementos negativos. Menos com menos é mais. Ou seja, a gente pode eliminar esses elementos aqui, tá? Aliás, eliminar os sinais. Ficando então com 35x, que é igual a 21.000. Como eu quero achar o valor do x, pessoal, o 35 que eu acompanha passará dividindo. Aqui nesse caso, eu vou trabalhar de uma outra maneira, que é a seguinte. Eu vou transformar esse número em um produto de vários fatores, de modo que esses fatores possam ser
simplificados. Então, olha, repara. 21 é a mesma coisa do que 3 vezes 7, tá certo? Como tem aqui 3 zeros, vou multiplicar por 1000 ainda. 35 é a mesma coisa do que 5 vezes 7. Ou seja, dessa maneira, reparem que 7 de cima com 7 de baixo podem ser cancelados. Então, vai sobrar quem? Aqui a gente vai ter 3 vezes 1000, que é 3000, sobre 5, tá? E aí fica mais fácil resolver essa divisão. Por quê? Vamos lá aqui, olha lá. Eu tenho, então, 3000, que é dividido por 5. Beleza. 30 dividido por 5, o resultado é 6. Como tem ainda 2 zeros, a gente tem, então, como resultado final igual a 600, que é o valor de x, que é justamente o salário do Paulo, que é o que a questão nos pede. Então, a resposta aqui é 600. Próxima questão. A soma de 3 números pares consecutivos é igual a 78. Determine os números. Bem, pessoal, como a gente não sabe quem são os números, eu vou chamá-los aqui, primeiramente, de x, certo? Depois, o próximo número é x mais 2. E aí você pergunta, por que x mais 2? Porque a questão diz que são 3 números pares consecutivos. Número par sempre serão contados de 2 em 2. E o próximo é x mais 4. Belezinha? Belezinha. Aqui agora, a soma deles, então vamos somar os 3 números. X mais 2 mais x mais 4. E essa soma é igual a 78. Próximo passo, olha lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3 valores x. Então, a soma deles é 3x. Mais 2 mais 4, que é 6. Isso é igual a 78. Organizando a equação, o 6, que é positivo, passará negativo. Então, a gente tem que 3x é igual a 72. Como eu quero achar o valor do x, automaticamente o 3 passará dividindo, pessoal. Então, e aí vem a seguinte pergunta. Só trocar aqui. E aí vem a seguinte pergunta. Quanto é que dá essa divisão? Vamos lá. 72, opa, só colocar aqui a caneta. 72 dividido por 3, não é isso? Bem, o 7 dá para dividir por 3, onde o mais próximo é 2. 2 vezes 3 é 6, subtraiu dá 1. Desce o 2, 12 por 3 é 4, vezes 3, 12, subtração zerada. Resto 0, divisão exata. Ou seja, aqui nesse caso, então, o x vale 24. A questão pede para a gente determinar esses números. Vou colocar aqui do lado, olha lá. O primeiro deles é o x, onde o x vale 24. O próximo deles é x mais 2. Então, quer dizer que 24 mais 2 é 26 e 24 mais 4 é 28. Fazendo com isso, então, que a gente determine e consiga achar os 3 números pares consecutivos cuja soma é igual a 78. Beleza, pessoal? Então, a gente vai aqui finalizando nossa aula. Eu te peço que, se você gostou aqui da aula, senta o dedo aí no like. Compartilhe também o link dessa aula com seus amigos em suas redes sociais. E o mais importante é, caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, pois isso vai me ajudar bastante a produzir cada vez mais conteúdos como esse para você. No mais é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, pessoal!